Muitos dizem que ele não é mais uma promessa e sim uma realidade apesar da pouca idade. E isso acontece justamente porque ele apareceu no futebol como um meteoro. Então, se você não conhece ainda a trajetória dele, agora é a hora. Com vocês, a história de ninguém menos e ninguém mais que Erling Haaland. Erling Braut Haaland nasceu em 21 de julho de 2000 em Leeds, Inglaterra. Você deve estar se perguntando, mas ele não é norueguês? Então como assim ele nasceu na Inglaterra? Calma aí, bicho, eu vou te explicar, mas agora não é a hora. Haaland é o segundo filho de 3 filhos que sua mãe Gry Marita e seu pai Alfheim Haaland tiveram. Seu irmão mais velho se chama Astor Haaland e sua irmã mais nova, Gabriela Haaland. A família do agora jovem jogador Haaland sempre foi muito envolvida com o futebol. Isso porque seu pai Haaland foi um jogador de futebol profissional, caso você não saiba. Ele foi um zagueiro e também meio-campo, que jogou em times como Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City. E agora chegou a hora de explicar. É exatamente por isso que Haaland nasceu na Inglaterra. Quando ainda bebezinho Haaland nasceu, seu pai estava jogando no Leeds United. Ou seja, a família toda morava na Inglaterra justamente porque o Leeds é um time inglês. E um detalhe importante de falar do pai do Haaland é que ele sempre teve uma treta com Roy Keane, que jogava justamente no Manchester United e que era um jogador extremamente violento. Resumindo toda essa treta, em um confronto contra o Manchester United, Roy Keane deu uma entrada completamente desleal em seu pai. E o resultado dessa entrada foi que Haaland, pai do Haaland, nunca mais conseguiu jogar futebol como antes. E em 2003 ele teve que encerrar a sua carreira por complicações em seu joelho. Depois o Roy Keane falou que fez aquilo por vingança, justamente porque o pai Haaland falou mal do Roy Keane. Se você der uma pesquisada, essa treta entre eles foi histórica e é muito falada até hoje, mas infelizmente não acabou muito bem para o pai do Haaland. E assim que o pai dele se aposentou em 2003, eles se mudaram para a Noruega, para uma cidade chamada Bryne. O pequeno Erling era uma criança que esbanjava muita energia. Ele jogava com seus amigos golfe, handball e fazia atletismo, mas obviamente sua principal paixão sempre foi o futebol. Em 2006, aos 6 anos, ele decidiu entrar para uma escolinha de futebol local chamada Bryne Football Club. A essa altura, ele já tinha um sonho: se tornar o melhor jogador de futebol do mundo. Com o pai ao seu lado dando muitos conselhos, o garoto começou realmente a levar a sério o futebol. A essa altura, ele já fazia academia para poder melhorar a parte física de seu jogo. Assim, com um sonho, uma mente forte, muito trabalho e com seu talento cada vez mais sendo aprimorado, conforme o tempo foi passando, seu futebol ia aparecendo. Mas Haaland não era, por incrível que pareça, aqueles jovens com estatura alta. Na verdade, ele só foi realmente começar a crescer quando ele tinha 14 anos. E conforme ele ia crescendo, ele ia ficando muito magro, que fez com que ele tivesse que seguir uma dieta rigorosa justamente para ganhar peso. Para você ter uma ideia, todos os dias ele tinha que almoçar 2 vezes e jantar 2 vezes em horários diferentes, obviamente, sem contar também outras alimentações. Mas, como sempre, ele seguiu as regras rigorosamente e assim ele conseguiu ficar alto, ganhar peso, ou seja, ficou um jovem extremamente muito forte. E tudo isso ajudou no que ele mais gosta de fazer, que é justamente gols. Desde muito jovem, ele sempre se destacou na arte de fazer gols. Prova disso é que na temporada 2015 e 2016, jogando pela base do Bryne, ele fez 18 gols em 14 partidas, que impressionou demais a todos e devido ao sucesso, em 2016, com apenas 15 anos, ele foi promovido para a equipe principal do Bryne, que jogava na época a primeira divisão da Noruega. A essa altura, ele já sabia qual seleção iria defender pelo resto de sua carreira. Apesar de ter nascido na Inglaterra, como você viu, ele pouco viveu lá. Cresceu e viveu na Noruega, sem contar que toda a sua família também é da Noruega.
Então, não tem como não dizer que ele não é norueguês. Assim, nesse tempo ele já jogava no Sub-15 da Noruega. E agora, falando do clube que ele estava jogando, será que a sua primeira temporada no Bryne ele já saiu fazendo gols atrás de gols? Na verdade, não. Seu começo não foi o esperado. Em 16 partidas jogando pelo Bryne, ele não conseguiu balançar as redes nem uma vez, passou em branco completamente. Mesmo assim, ele continuou chamando a atenção e em fevereiro de 2017, ele foi contratado pelo Molde FK, que é um clube maior da Noruega, por 100 mil euros. Logo em sua estreia pelo novo clube em abril de 2017, pela Copa da Noruega, ele conseguiu fazer seu primeiro gol. Mas essa temporada para ele também não foi muito boa em questão de números. Em 20 partidas, ele conseguiu fazer apenas 4 gols. Já na temporada 2017 e 2018, as coisas foram diferentes. E o futebol do garoto finalmente começou a aparecer. Em um jogo contra o Brann, ele conseguiu marcar 4 gols nos primeiros 21 minutos de jogo, o que impressionou a todos. E no decorrer da temporada, conseguiu ser muito importante para a equipe. Prova disso é que ele terminou a temporada sendo o artilheiro do time, fazendo 16 gols em 30 partidas. Assim, não demorou muito para times maiores da Europa se interessarem pelo garoto. E em agosto de 2018, o Red Bull Salzburg da Áustria comprou o jovem por nada menos e nada mais que 8 milhões de euros. Na temporada 2018-2019, ele quase não jogou justamente por falta de espaço no time. Ele ficou praticamente a temporada inteira no banco de reservas. Ou seja, ele foi paciente em esperar sua oportunidade. E ela, com o tempo, chegou. Na temporada 2019 e 2020 conseguiu jogar mais e conseguiu assim mostrar todo o seu potencial. Nessa primeira parte da temporada, ele conseguiu fazer muitos gols pelo campeonato austríaco, fazendo inclusive 3 hat-tricks. E pela Champions, bicho, ele foi simplesmente esplendoroso. Nas primeiras 5 partidas, ele conseguiu balançar as redes todas as vezes, entrando assim para a história da Champions junto com pouquíssimos que também conseguiram esse feito. When the match started, we showed we were ready. We started with a bang. Lots of emotions came flowing out at that point. It was a fantastic start, and it was just a lot of fun. Ainda nesse período, ele foi jogar um Mundial Sub-20 com a Noruega, e ele simplesmente arrebentou. Não tem como não lembrar daquela partida contra a Honduras, onde a Noruega venceu por 12-0, sendo 9 gols marcados por Haaland, algo simplesmente inacreditável. A Noruega acabou não vencendo a competição, mas o Haaland terminou como o artilheiro, ou seja, deixou a sua marca. E também foi justamente nesse final de ano que ele foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Noruega. Assim, com todo esse futebol, muitos grandes clubes entraram na briga para contratar o jovem Haaland. E em janeiro de 2020, o grande Borussia Dortmund conseguiu ficar com a joia. O clube alemão pagou nada menos e nada mais que 20 milhões de euros para ter o jogador em seu elenco. E como nós sabemos, desde quando o jogador chegou, ele vem simplesmente arrebentando, fazendo muitos e muitos e muitos gols e ganhando cada vez mais seu espaço no futebol mundial. Com certeza, Erling Haaland está mostrando que ele tem muito, mas muito a dar aos amantes de futebol. My favorite idol as a kid was Zlatan Ibrahimovic. Erling Haaland, a star is well and truly born, and it is shining brightly in the Bundesliga. Haaland, pro Dortmund! 1
Everything is possible. Alt er mulig.